Olá amigos, bem-vindos a mais um conteúdo Intelbras. Hoje nosso tema é interessante, a gente vai falar um pouco sobre tecnologia Mesh. E para isso, tá uma galera aqui da Intelbras que conhece muito sobre a tecnologia. O Kleber. Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber, sou engenheiro de hardware de home office. Legal, e o João? Opa, tudo bem pessoal? Sou o João, trabalho como Product Owner no segmento também de redes home office. Estamos aqui hoje para trocar uma ideia sobre redes Mesh. Legal, isso daí. Eles vão tirar todas as dúvidas, a gente tem um roteirinho aqui com bastante questão interessante que vai atender a tua necessidade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar é o que é o Mesh? O que é essa tecnologia, né, que a gente tanto fala? Essa bola eu vou passar para o Kleber então, mas resumindo, o Mesh ele veio para resolver o problema de disponibilidade de rede na sua residência ou no seu comércio ou onde você precisar, né? Então, Kleber pode dar mais detalhes técnicos, mas a gente usa hoje o Mesh para expandir o alcance do sinal Wi-Fi. Tá? Isso. É uma forma fácil da gente expandir a rede quando a gente não tem, principalmente quando a gente não tem disponibilidade de passar um cabo, para botar mais um AP, mais um roteador e tudo mais. Então, o roteador Mesh, ele faz a comunicação, você vai ter toda uma rede Wi-Fi, onde todos os módulos eles vão se comunicar entre si, usando a própria rede Wi-Fi. Não, legal. O Mesh ele é um protocolo? Como que é? Como que funciona efetivamente a tecnologia Mesh? Isso. O Mesh ele é um protocolo que especifica toda a comunicação entre os módulos, como os módulos eles entram na rede, saem da rede, como a rede é gerenciada. Então é mais que um extensor, então tem toda uma gerência da rede, um roteamento, balanceamento de carga, um controle dos clientes, é tudo isso que esse protocolo especifica, né? Legal. Então não é só um nome bonito, não. Tem ali por trás... Não é simplesmente, vai mais um extensor bonito, um extensor caro, é um repetidor, exatamente, um repetidor caro, um repetidor diferente. A gente escuta bastante isso, né? Mesh qual a diferença? Porque, o repetidor é um pouco mais simples, ele simplesmente só repete o sinal, escuta de um lado e passa para o outro. O Mesh ele faz toda uma gerência da rede, um roteamento, você tem todo um autodiagnóstico da rede, entendeu? É uma solução um pouco mais complexa, então é o que a gente precisa hoje, na verdade, né? Hoje você tem muito mais devices conectados, você tem muita opção de fazer aplicações hoje que você precisa fazer roaming, você está fazendo chamadas de áudio, de vídeo, então você está andando pela casa, falando no celular, tudo ao mesmo tempo, ligando luz, Alexa para lá. Legal, então... E aí é uma rede muito mais robusta do que um repetidor, porque ela consegue gerenciar tudo isso, né? Essa é a principal diferença entre os repetidores e a tecnologia Mesh, então, o Twib, por exemplo. Exatamente, a solução mais robusta. É uma melhoria da ideia do repetidor. Então, é basicamente isso, mas com uma solução um pouco mais robusta, consegue gerenciar toda a carga que a gente tem hoje em dia. Né? Legal, vamos falar um pouco mais sobre isso. O que o cliente ganha quando ele opta por, em vez de um repetidor, uma solução Mesh? Ele precisa que o sinal chegue num determinado ponto. A primeira coisa é a facilidade. Então hoje o cara não precisa passar um cabo. Hoje eu tenho meu sinalzinho lá, entrou no meu roteador em casa. Eu quero botar o sinal lá no final da casa, no meu quarto que não pega lá, é legal, eu quero botar minha TV, Netflix. Qual era a solução padrão até então, né? Quando você não tinha rede Mesh, ou pelo menos não tinha isso tão popular, né? Você tinha que puxar um cabo. Vou ter que puxar um cabo, botar ele em modo AP, outro roteador lá. Isso muitas vezes não é viável. Não é viável. Hoje até os apartamentos novos, casas novas e tudo mais, o pessoal já pensa em ter alguma infra de rede ali, algum cabeamento estruturado e tudo mais, uma casa maior e tudo mais. Antigamente não tinha, cara. Tu tinha que passar o cabo lá, não tinha nem como passar, junto da energia, interferência, aquela confusão toda. Então, pensando nisso, agora você tem a solução Mesh. Então você coloca o seu primeiro nozinho Mesh ali na entrada, vai pegar o segundo nó, já vai colocar, ele vai ter todo um fluxo de instalação mais facilitado e é basicamente ligar ele na tomada, né? Você vai ligar o cara na tomada, ele já vai conversar com o nó principal, fazer toda a negociação da rede, entrar na rede e já tem sinal expandido na casa toda. Isso também é bem importante, né, Fabrício, por causa do cenário atual aqui no Brasil, né? Basicamente, onde é que fica o roteador hoje? Ele fica muito perto da escrivaninha, da TV, ou muito próximo à porta, então às vezes o teu vizinho tem um sinal de internet melhor que o teu, porque o teu roteador realmente ele envia o sinal em todas as direções, né? Então, quanto mais centrado na casa ele tiver, melhor. Caso não seja possível tecnicamente, a rede Mesh vem para ajudar nessa topologia. Isso aí é bem lembrado mesmo, né? Quando geralmente o instalador ele pega, puxa o sinal e puxa o cabo lá do link e vai ser no lugar mais fácil na entrada do lugar da sua casa. Então, geralmente assim, há uma parede que vem da rua, né? Então você tá sempre, o roteador ele tá no canto da casa. O ideal o melhor lugar para colocar, coloca no meio da casa que você vai cobrir a casa inteira. Hoje o que o João falou é isso, né? Ele tá aqui na porta, ele tá cobrindo parte da sua casa e parte da casa do vizinho. E o vizinho é a mesma coisa, né? Tá na mesma parede do outro lado e onde você precisa que é lá no fundo, no quarto. Exatamente, tá um só gerando interferência pro outro, né? Aquela briga e no final não cobre, né? Então às vezes você não consegue puxar o seu roteador pro centro da casa, então
então eu vou levar também o sinal para lá. Então eu tenho a primeira cobertura, eu boto um nó satélite, um segundo nó, né, ou satélite, que vai expandir a tua cobertura e assim você vai direcionando, né, adicionando mais nós, mais satélites e aumentando a cobertura do teu Legal, canal. a gente falou aqui de cobertura e a gente entra no próximo tópico, que é justamente a diferença entre do tráfego, né? Expectativa de banda. Tem internet, sei lá, de 200 mega. Tá. Chegou na minha sala 200 mega. Vou adicionar outros nós do Twib. Eu vou ter os 200 mega lá, como que funciona? Bom, vamos lá, temos várias... Vamos por partes. A primeira parte é a forma como o Wi-Fi trabalha. Primeira coisa o Wi-Fi ele é feito para funcionar, é um protocolo para compartilhamento no meio. É igual a gente falando aqui. Hoje a gente usa a linguagem corporal, as pausas, a entonação para saber quem vai falar, para não ficar um interferindo no outro, um falando por cima do outro. O Wi-Fi também, ele faz toda essa negociação, você tem vários pacotes só para controlar a rede. Passo número 1, né? A outra parte o sinal Wi-Fi, você vai usar técnicas de modulação e tudo mais para poder conseguir fazer a transmissão da informação. E quanto mais longe você vai ficando do roteador, pior fica a qualidade do sinal. Então você vai mudando suas técnicas de modulação para usar técnicas mais robustas e por tabela, né, como o lençol é curto, né, você cobre de um lado e cobre do outro. É aquele lance, né, eu vou ficando mais longe, eu vou falando mais devagar para ele entender vou melhor. falando mais devagar, falando mais alto para poder o cara conseguir escutar. Então eu abro mão de ter velocidade para conseguir ter transmissão de dados, ter um dado que seja inteligível, que o receptor consiga decodificar. Então você vai negociando velocidades mais baixas para poder conseguir ter alcance. Então, quanto mais... É isso aí, vai. Toda vez que você fala, tá lento aqui a internet. Não, chega mais perto do roteador, tá no outro quarto, vem para cá. Então, é isso que a gente faz no Rede Mesh, né? Eu quero colocar vários nós para ter sempre um sinal forte, para poder estar negociando uma velocidade alta, né? Então, quando eu boto um segundo nó aqui, ele também tem que estar relativamente próximo para poder estabelecer uma comunicação aceitável entre os dois módulos, né? Isso. Então esse é o passo número 1, a gente fazer um link entre os Twibs, ou backhaul, né, como é que é chamado esse link de comunicação entre eles. Você tem que ter uma qualidade nesse link, então você vai colocar eles mais próximos. Até o nosso Twib mesmo ele avisa, né? Tem uma história lá dizendo, tá verde, o sinal tá bom, você tá um pouquinho mais afastado, amarelo, o vermelho tá longe, então é isso. Sim, o Twib Giga Mais agora tem até na interface gráfica o nível de sinal. Exatamente, então você quer um nível de sinal bom entre os dois, porque um Twib ele vai falar com outro, um mesh ele vai falar com outro, então eles têm que se entender e têm que falar alto e tem que falar rápido, você quer velocidade. Então, às vezes, você traz um pouquinho mais para perto do Twib, você já consegue que o link... E a primeira coisa, o link entre eles tem que estar rápido. Legal. Né? E o segundo passo é isso, quando você está conectado no segundo nó, é a mesma coisa, você está indo mais para longe, a gente vai negociando velocidades mais baixas para conseguir manter sempre a comunicação. Entendi, mas aí, de qualquer forma, nesse segundo nó, os meus 200 mega vão chegar lá? Muito provavelmente não. Não completamente assim, né? Depende todo o cenário, do quão perto você está ou quão longe você está. Mas o que acontece fica um telefone sem fio. Eu sou o nó principal, você é o dispositivo, ele é o nó secundário. Então o que vai acontecer você vai falar para ele, eu quero acessar o Google. Ele vai falar para mim, eu quero acessar o Google. Eu, Google, vem cá, o que a informação é essa? Tá aqui a informação da página. Fala para ele que a página é essa, ele fala para você e volta. Então vira esse telefone sem fio. E aí, enquanto ele tá falando com você, ele não tá falando mais comigo. Isso, e aí a gente volta um pouquinho como é que tá o mesh, né? Eu tenho um link de comunicação entre os dois módulos e eu tenho um link de comunicação entre o módulo e o dispositivo, né? A gente só fala se a gente estiver na mesma sala, na mesma língua, tudo mais. Então os módulos, eles têm que estar hoje, todos os devices, na verdade, da rede, eles têm que estar no mesmo canal. E se estão todos no mesmo canal, eles estão todos se ouvindo ao mesmo tempo. E é nessa hora que quando um fala, o outro tem que segurar. E aí, que acontece esse telefone sem fio? Eu falo para ele, você tem que ficar esperando, ele vai reter essa informação, eu paro de falar, ele fala para você, você decodifica, devolve para ele e a gente fica sempre nesse ping-pong. Não posso ter dois falando ao mesmo tempo, porque senão ninguém se entende. E aí, isso é o que leva a gente a ter um pouco de... Assim, uma velocidade um pouco menor no segundo nó, porque você fica um pouco assim, o primeiro nó ele fica um pouco ocioso esperando essa comunicação acontecer entre o nó e o device, ou o contrário, o device fica um pouco ocioso esperando essa comunicação acontecer entre os dois nós. Isso é do mesh, né? Isso não é do Twib. Não, isso é do mesh, Tudo que é mesh funciona dessa forma. Exatamente. Quando todos estão operando no mesmo canal, funciona dessa forma. E também vale ressaltar, né, Fabrício, que não é só você querendo falar com o Kleber, que é o nó principal, para ele levar a tua informação para a internet. O Kleber também tem outros dispositivos, devices que estão próximos a ele, que também estão se comunicando. E também, às vezes, estão na mesma frequência que é o backhaul do mesh, né? Isso. Que é a comunicação deles. Estão todos no mesmo canal. Todos os dispositivos da sua rede que estão naquele canal estão compartilhando o meio. O Wi-Fi, sempre lembrando, o Wi-Fi é um protocolo de compartilhamento do meio. Ele é feito para todo mundo conseguir usar o meio uma boa sem se atrapalhar. Então, um fala e todos os outros escutam. E assim, isso vai sendo arbitrado e trocado, né?
Cada um tem a sua vez. Mas não só isso, é sempre mais complexo, mais robusto, né? Não é só a sua rede e todos os seus devices estão naquele canal, mas o seu vizinho também que está no canal, tá todo mundo se respeitando. Ele escuta toda a sua sinalização, ele não consegue escutar a sua troca de dados, isso é criptografado, né? Mas toda a sinalização ele escuta, tem alguém querendo falar no canal. CMA. Exatamente, perfeito, isso aí. É isso aí. Legal. Ele escuta o meio, antes de falar, ele escuta... Todos os que estão no mesmo canal, não é só a minha rede. A minha rede está aqui, por isso que a gente fala, é tão importante. Cada um no seu canal, você olha, faz um site survey, separa os canais, que é por causa disso, porque o Wi-Fi ele é feito para todas as redes interoperarem. A sua do seu vizinho, o Bluetooth está na mesma faixa do Wi-Fi também, ele escuta e para, o Wi-Fi escuta o Bluetooth e deixa. Então é todo mundo brigando ali para usar o meio. Brigando não, eles estão realmente cooperando. Isso aí é a forma de cooperar para todo mundo conseguir usar o meio. E aí fica mais claro a questão do impacto no tráfego, porque o tráfego a gente mede em megabits por segundo. Isso. No tempo. E o tempo que ele não tá falando é tempo que não tá... É tempo perdido. Cara, a tua velocidade média, tá na estrada lá 100 por hora, mas tem uma hora que, tu vai ter que parar no cruzamento, frear, e aí no final, eu vou olhar lá no indicador do carro, minha velocidade média fui daqui pra Curitiba, minha velocidade média foi 52 por hora. Pô, mas eu botei 160 no retão ali, não sei o que, não pode, né? Mas teve uma hora que... Teve uma hora que exatamente. Exatamente, bacana. E você falou da questão do nível de sinal e da qualidade do sinal, então... Quando a solução indica que o sinal tá bom, significa que a comunicação ali tá boa. Por exemplo, o Twib mostrou que o sinal tá excelente, de um nó para o outro. Isso. Significa que ele vai ter ali... Ele vai negociar a velocidade mais alta. Quanto maior o nível de sinal, maior a velocidade que ele negocia. Não é só nível de sinal, ele vai olhar a perda de pacote, você tem interferência, tem o ruído. Mas ainda assim, então, não é só estar excelente lá o sinal, depende de outros fatores para que o tráfego seja... Sempre cenário. Exato. E remete à nossa série dos vilões do Wi-Fi, né, Fabrício? Que também é uma série que a gente explica que às vezes... fica muito bonito botar um Twib na frente de um espelho. Pô, mas tecnicamente é inviável, porque o espelho ele acaba matando o sinal. Mas tem um banheiro muito próximo de onde o sinal do Twib vai passar. Pô, acaba influenciando, tudo isso influencia na rede mesh, né? Parede estrutural, concreto armado, pô, tá fazendo, vai sempre fazendo sombra, vai matando o sinal, isso. Ou às vezes apartamento, né? Tá a sala aqui, aí tem um banheiro no meio, aí depois vem os quartos. Então banheiro, 2 paredes de cerâmica, já derrubam... Vai matando. E aí também a brincadeira é essa, né? Tentar descobrindo, né? Cada um tem sua casa, sua geometria, seus móveis, tudo. Então é descobrindo quais são os melhores lugares. Não, o meu nó de entrada ele tá amarrado ali porque o meu link de internet vem. Mas aí, pô, vou botar mais um segundo nó aqui, ainda não ficou legal, ajusto, boto mais perto do outro, volto, bota um terceiro nó e aí você vai fazendo essa brincadeira. Quanto mais nós, menor é o tráfego do último? Não necessariamente. Então, aí vai depender de como é que a topologia da rede foi arrumada, porque, por exemplo, você tem um cenário relativamente simples, né? Você tem um apartamento mais comprido, então tem um nó aqui, um segundo nó no meio, terceiro, e você vai fazendo eles em fila. Então, realmente, você tem a comunicação por todos, e aí você tem todo esse telefone sem fio passando entre eles. Mas quando você tem um cenário mais espalhado, né? Uma casa mais, sei lá, mais quadrada, assim, vamos dizer. Então, tem o primeiro nó aqui, outro nó ao lado, fica tipo um triângulo. Então, você vai falar com o segundo nó e já vai falar direto com o primeiro. Então, depende de como esse nó vai ser quantidade de saltos ali. Aí a gente vê ali na comunicação do Twib que a gente fala de Wi-Fi na casa toda, né? Utilizando a solução Mesh. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Das vantagens ali de ter realmente sinal na casa toda. Perfeito, Fabrício. Essa realmente é a vantagem do Twib, também da rede Mesh, que a gente conseguia expandir o sinal para zonas onde a gente não tinha o sinal de internet antes, ou tinha de uma maneira muito fraca também, né? Hoje a gente, por exemplo, tem dispositivos que conversam em 5 GHz e 2.4, e a gente sabe que quanto mais distante a gente está do roteador, a gente começa a negociar em velocidades cada vez mais baixas. Então, com o Twib a gente consegue expandir o módulo de cobertura, de forma que eu fique cada vez mais perto de um roteador, né? De um nó secundário ou de um nó principal do Twib, e com isso eu tenho a maior cobertura possível na minha casa, né? Isso vai trazer uma experiência muito boa, né? Kleber, quer me complementar na parte técnica aqui para ajudar o pessoal? Não, eu acho que é basicamente isso, você vai criando nós para ter sempre um nível de sinal bom, você está sempre próximo a um cara que está te entregando um nível de sinal bom. E outra coisa que muda, tipo, não é simplesmente eu estou botando uma área de cobertura em um lugar onde não tinha cobertura. Isso é um primeiro ponto, mas hoje a gente usa muito dispositivo móvel. Você está o tempo todo com o notebook para lá e para cá, e mais ainda com o celular, porque você tem aplicações em que você está se movendo e utilizando. E aí, nesse momento é que a rede mesh faz toda a diferença. Você tem uma rede só que está cobrindo a tua casa inteira e está te deixando com um nível de sinal bom, a qualidade de sinal boa, enquanto você está transitando. Então, você não vai estar com a chamada cortando, picotando, caindo a ligação. Você faz uma ligação e
vai andando pela casa, pô. É o lance de você ter a melhor experiência de internet, Exatamente. né? Não Bota é o fonezinho, escutando podcast, sei lá, quem nunca, né? Tá em casa lá, ajeitando fazendo as coisas, a faxina. fazendo a faxina, podcastzão e, pô, andando e tudo mais e sem estresse, né? Não dá aquela parada buferizando, a musiquinha, pô, volta pra perto do roteador pra subir. Sim, e às vezes acontece quando você tem mais de um ponto de acesso que não é mesh, você está conectado lá da sala, você se afastou, o sinal caiu ou não caiu ainda, está no mínimo e você não desconecta mesmo tendo um próximo, né? Exatamente. O mesh ele faz essa transição automática. Já te ajuda a fazer a transição. E aí o mesh ele tem protocolos que te auxiliam isso, e aí vem o outro lado, né? Não é só o Twib, não é só o roteador mesh, ele implementa os protocolos, ele vai te dar várias ferramentas, vai trocar dados com o dispositivo, dando opções, explicando, mostrando as características da rede, né? Dando informações sobre a qualidade da rede, os outros nós e tudo mais, mas o dispositivo é também importante que ele seja um dispositivo que implemente esses protocolos, entendeu? Às vezes você tem um dispositivo muito antigo que não implementa os protocolos e ele não tem o benefício, ele vai estar conectado na rede mesh, mas ele não vai conseguir entender essas informações que o roteador mesh disponibiliza para ele, para que ele tome a decisão de trocar de um nó para o outro, porque a decisão da troca, quando você está com a aplicação rodando, é do dispositivo, né? Ele que troca de rede. O roteador pode até forçar ele a sair da rede, mas aí é uma saída forçada onde ele pode derrubar a sessão. Essas transições que a gente faz hoje numa chamada de vídeo, por exemplo, numa chamada de vídeo, é o nosso celular que faz a troca. Ele está recebendo esse pacote conversando dentro da rede. O Twib sinaliza, você precisa trocar. Você tem essas opções, eu tenho um cara mais perto, nível de sinal, como é que tá, tudo mais, mas é ele que decide, eu vou trocar, eu vou sair de um Twib pro outro. Ele avisa, eu tô saindo de você e entrando no outro. E aí por isso que você tem essa troca, né, o seamless roaming lá, né? Você troca sem sentir que saiu de uma rede e entrou na outra. Show de bola, bacana. Então, com o Twib você vai ter tráfego, banda de internet com as considerações que o Kleber e o João colocaram aqui, né, do nível de sinal e da interferência externa e tudo mais, e vai ter Wi-Fi na casa toda. Na casa toda, uma rede só, tipo, para você transparente, vai ter, transparente, né? Vai ter a melhor experiência de navegação na internet, na rede. Tem toda a facilidade de expandir, né? Tipo, é simples, né? O Twib botou lá, então o Twib quer juntar sua rede, eu quero adicionar, resolvido, botei mais um nó, aumentei minha cobertura, não tá legal ainda naquele cantinho, pô, move ele pra lá ou não, bota mais um nó, e aí vai fazendo essa brincadeira. Tem né? uma pergunta que sempre escuto, sempre, e essa é agora que vai ser respondida. Via cabo, como que a gente faz? Posso ter a rede mesh via cabo? Conectar os nós via cabo. Eu sei que não é a proposta do produto, mas eu sempre escuto, dá para conectar, eu já tenho um cabo passado aqui, posso colocar os outros via cabo? Funciona do mesmo jeito? Funciona do mesmo jeito. Você tem o backhaul, né, que é o link entre os Twibs, você tem o backhaul wireless, é o backhaul feito pela rede Wi-Fi, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Eu tenho um cabo que chega só o link de internet no primeiro nó, você vai subindo outros nós só e eles se comunicam pelo Wi-Fi. Da mesma forma, já tem um cabo, então passa o cabo, melhor coisa. Porque aí exatamente, porque eu não preciso sobrecarregar o meu link Wi-Fi fazendo comunicação entre nós. A comunicação entre os nós já sai Mas ele seleciona automaticamente, cabo. Assim, se eu tiver um cabo, ele vai optar passar pelo cabo. Ele vai preferir sempre o melhor caminho, né, Fabrício? E aí ambos têm suas vantagens, né? Quando você cabeia via cabo, a gente deixa de novo a banda dos 5 GHz mais livre para poder oferecer maior banda para o usuário que está conectado no device lá fazendo o teste nos sites de teste. Porém, você tem que passar o cabo. Isso. E no Wi-Fi é diferente, né? É só você ligar um Twib na tomada, apertar em adicionar e ele já vai sair fazendo a rede mesh. Isso aí. Só que aí, como ele compartilha o meio dos 5 GHz para fazer o backhaul com também os dispositivos que estão conectando, às vezes a gente perde um pouco de performance no segundo, terceiro, quarto nó. Entendi. Então, mas para a maioria das aplicações, Fabrício, a gente costuma não ter uma perda de expectativa de cliente ou de qualidade, assim, porque muitas vezes a gente não tem assim, uma aplicação que consuma 200 MB e está muito longe do nó principal. Né? Entendi. Então, dá para usar via cabo. Se tiver o cabo lá, coloca o cabo, que ele vai optar pelo melhor caminho, mas ele vai funcionar bem também via Wi-Fi, a comunicação via Wi-Fi. Beleza, então? Mais alguma consideração? Beleza. Só lembrando que hoje os Twibs a gente consegue adicionar até 6 na casa, tá? Então a gente consegue fazer uma rede mesh com 6 Twibs, isso dá uma expansão de sinal muito grande, né? A gente tem alguns cenários conhecidos aqui de alguns clientes nossos que eles têm casas realmente muito grandes e têm uma experiência muito boa com o Twib, então isso é legal, acho que vale ressaltar. E eu acho que é legal também ressaltar que dá para usar com o Twib Fast, com todos os Twibs, né? Não tem que ser necessariamente o mesmo modelo, né? Não, exatamente. A gente sempre aconselha botar um Twib Giga ou um Twib Giga mais como nó principal, né? E aí utilizar os Twibs Fast como satélite, né? Importante também, né, Fabrício? A gente falou alguns termos aqui, né? A gente falou satélite, a gente falou... enfim, são roteadores que implementam mesh. Nós.
Nós, o nosso os satélite, nossos. o nosso secundário, o satélite É a mesma a coisa. mesma coisa, cada um que a Exatamente. gente é só uma forma prefere diferente. chamar de uma forma ou de outra. Mas Show de bola, show de Tem bola. diferença. Então acho que é isso, pessoal. Obrigado pela apresentação de vocês. Acho que deu para esclarecer um monte de dúvida que o pessoal tem a respeito da tecnologia Mesh. E se você quiser saber um pouco mais, continue seguindo a gente nas redes sociais, aqui no Intelbras BR, no Instagram @souparceiro, no Instagram Intelbras, que a gente tem bastante conteúdo para vocês, ok? Valeu? Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado. E até a Até próxima. mais. Até mais.